Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver uma questão super bacana de interpretação de gráficos. Lembra na questão anterior que tinha dois gráficos para analisarmos? Pois é, eu me empolguei. Separei uma questão agora que tem 3 gráficos para a gente analisar. Olha que legal, pessoal. Olha que bacana que é isso. Acompanhe a leitura comigo. Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Como o monitoramento constante dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, cientistas têm se utilizado de biodetectores, como peixes que são colocados em gaiolas dentro d'água, podendo ser observados periodicamente. Para testar a resistência de 3 espécies de peixes, cientistas separaram em 2 grupos de cada espécie, cada um com 100 peixes, totalizando 6 grupos. Os cientistas aí pegaram 2 grupos de cada espécie com 100 peixes cada. Como eles pegaram 3 espécies de peixe e 2 grupos de cada espécie, eles tiveram 6 grupos ao todo, ok? Tranquilo até aqui? Beleza, estamos mexendo com experiência de peixinhos, grupos de 100 peixes, e nós vamos testar o que? Foi então adicionada a mesma quantidade de poluentes de origem doméstica e industrial em separado, ou seja, pegar os 2 grupos de peixes de cada espécie, num grupo colocaram poluentes de origem doméstica, outros poluentes de origem industrial. Fizeram isso com as 3 espécies. Durante o período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Os resultados são apresentados abaixo. Temos aqui o gráfico da espécie 1. Olha que interessante, pessoal. Aqui do lado esquerdo nós temos o número de peixes e o tempo aqui total, que seria esse pedaço aqui inteiro, de 24 horas, certo? A linha pontilhada é poluente industrial e a linha tracejada é poluente doméstico. Olha só, pessoal, passando algumas horas que iniciou esse experimento, tanto os peixes que estavam em contato com poluição industrial, como os peixes com poluição doméstica, de 100 peixes ao todo, ó como despencou o número, foi para 0, não sobrou ninguém. Acabaram com todos os peixinhos. Interessante essa espécie 1, né? Vamos ver a espécie 2. Mesma coisa, número de peixes aqui no gráfico, o tempo em horas, poluentes domésticos e poluentes industriais. Nessa espécie aqui demorou praticamente 24 horas, um pouquinho menos, para que todos os peixes morressem. Olha a diferença, essa espécie aqui foi pouco tolerante à poluição. Morreu todo mundo muito rápido. Olha essa espécie, todo mundo morreu, mas demorou bastante tempo. E a terceira espécie, como é que será? Olha só, a terceira espécie nós temos as mesmas características do gráfico. Número de peixes, tempo em 24 horas. Mas olha só a grande diferença, pessoal. Dá uma olhada. Vamos passar aquela linha para ver quantos peixes morreram? Olha só, depois de 24 horas de peixes industriais, ainda tinha bastante peixes. Olha só, os que estavam em contato com a poluição industrial e os que estavam em contato agora com a poluição doméstica, não peixe industrial, ok? Então, pessoal, olha só, aqui está próximo de 100, sei lá, aqui pode ser 90, aqui pode ser 80 peixes da espécie, mas essa espécie é muito forte. Poluição, poluentes industriais e domésticos e os bichinhos quase ninguém morreu. E aí? O que o problema quer que a gente faça? Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe
mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que sejam tomadas providências imediatas, seria... Eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, numa informação que tem aqui no enunciado, ó. O que eles querem com essa pesquisa? Eles querem encontrar... Deixa eu achar aqui aonde está, pessoal. Então acho que está aqui. Aqui. Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental. É muito bom a gente sempre marcar as palavrinhas-chave, porque ele quer o quê? Uma rápida providência. Vamos analisar aí as alternativas. Pelos resultados obtidos para ter providências imediatas, vamos ver qual seria a espécie de peixe mais adequada para detectar poluição, que é isso que ele está pedindo. Vamos ver a alternativa A. A espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. Vamos conferir o gráfico da espécie 1? Aqui, ó, o gráfico da espécie 1. Temos aqui um número de peixes. Um pouquinho de tempo depois, algumas horas, todos morreram. Então, é verdade, ó. Na espécie 1, eles são menos resistentes, eles morreram muito rápido. E olha, está escrito aqui, ó, morreria mais rapidamente após a contaminação. Isso permitiria providências imediatas. Nossa, essa questão, essa alternativa aqui tá show. Vamos deixá-la marcada aqui, porque provavelmente é a resposta certa, logo de cara. Mas, por via das dúvidas, vamos analisar as outras. A espécie 2, pois sendo mais resistente, haveria mais tempo para testes. Primeira coisa, a espécie 2 é a mais resistente? Vamos olhar aqui, a espécie 2, depois de 24 horas mais ou menos, todos morreram. E olha a espécie 3, depois de 24 horas ainda tinha muita gente vivo. Então a espécie 2 não é a mais resistente, só que está errado. Então essa alternativa inteira já era. E qual é outro ponto? Haveria mais tempo para testes. Eles não estão querendo tempo para fazer testes, eles querem providências imediatas. Lembra lá no começo? Que eles querem agir rapidamente? Vamos ver a alternativa C. A espécie 3 seria ideal, segundo essa alternativa, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial, propicia estudos posteriores. Bem, primeira coisa que chama atenção nessa alternativa, propicia estudos posteriores. A gente quer providências imediatas. E lá no começo da questão ele fala que eles querem uma rápida providência, falando que isso é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Então eles querem detectar a poluição e agir imediatamente para diminuir os danos ecológicos. Então isso aqui já não enquadra, a questão já cai fora, C já era, porque ó, propicia estudos posteriores. Não estou interessado nisso, eu quero posição imediata. Mas, como nós estamos interessados em interpretar o gráfico, vamos olhar aqui. A espécie 3, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial. Será que ela apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial? Olha só a espécie 3. Durante um longo período, olha só, vamos marcar aqui direitinho, pessoal. Durante um longo período, a espécie 3 possui um comportamento muito semelhante à poluição doméstica e industrial e só depois passa a ser diferente. Então, olha só, a espécie 3 apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial? Ela até apresenta, porque aqui no final o gráfico ele se distancia um pouquinho um do outro, mas é muito pequeno e uma grande parte do tempo é muito semelhante. Então, falar que ela apresenta uma resistência diferente à poluição doméstica e industrial não está certo, porque parte do tempo ela apresenta uma resistência igual. Lembra? A resistência em uma e outra é igual. Se a questão estivesse falando que ela apresenta uma resistência diferente à poluição doméstica e industrial após algumas horas que se começou o teste, aí beleza.
Mas não, do jeito que está aqui não rola. E ainda fala que quer estudos posteriores. Sem chance. Vamos ver a alternativa D. As espécies 1 e 3 juntas, vamos analisar duas ao mesmo tempo, devem ser usadas, é o que diz aqui, as espécies 1 e 3 juntas, pois, tendo resistência semelhante em relação à poluição, permitem comparar resultados. Vamos ver, se elas permitem comparar resultados, não é nem o ponto-chave aqui, mas o que falam? Eles têm resistência semelhante em relação à poluição. Olha o gráfico da espécie 1. Pouco tempo depois, todo mundo já era. E o gráfico da espécie 3? Lembra que a gente até fez uma linha aqui comparativa? Vou fazer ela aqui novamente. Olha só. Vamos aproveitar aqui para puxar. Gente, poucos animais morreram. A resistência deles é muito alta. Dá uma olhada aqui o que acontece. É muito diferente do que está ocorrendo com a espécie 1, que em pouco tempo todos morreram. Então a alternativa está falando que eles possuem resistência semelhante. Sinceramente, com todo o respeito do mundo, nem cavacatu eles possuem resistência semelhante, cara. Esquece isso aqui, já era essa alternativa. E olha a alternativa aí. As espécies 2 e 3 juntas, pois como são pouco tolerantes à poluição, propiciam um rápido alerta. Elas são pouco tolerantes à poluição? Ser pouco tolerante significa que ela é resistente à poluição. Ou, aliás, que ela não é resistente à poluição. Ela é pouco tolerante, então ela não é resistente à poluição. Certo? E olha só aqui, a espécie 2. Demorou 24 horas para todos morrerem. Então ela tem uma tolerância assim, média à poluição. Agora a espécie 3 tem uma tolerância muito alta. 24 horas depois a maioria ainda estava vivo. Então eu não posso dizer que nem que a espécie 2 e 3 juntas, porque elas são pouco tolerantes. Pelo contrário, elas possuem uma tolerância média para alta poluição. Elas são resistentes à poluição. Se fosse aqui a espécie 1, sim, porque ela é pouco tolerante. Olha a espécie 1, ela morre rapidinho, ela é pouco tolerante. Aí propiciaria um rápido alerta. Então, a alternativa E também vai para o brejo. Esquece ela. Sobrou quem? A alternativa A. Vamos relembrá-la? A espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. Isso permitiria que os cientistas vissem, olha, todos os peixes morreram, a coisa está feia aqui, e tomariam providências imediatas. Certo, pessoal? Um grande abraço, até a próxima vídeo. Fique com Deus, até mais.